Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre linguagem. O que afinal de contas é linguagem verbal e não verbal? Primeiro vamos definir o que é linguagem. Linguagem é qualquer meio pelo qual eu me comunico com outra pessoa. Veja, não precisa apenas ser a língua portuguesa, pode ser um sinal. Se eu fizer assim, você vai entender este sinal, esta mensagem? Vai ou não? Se você entender, nós estamos fazendo linguagem. A linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Basta um gesto, basta um desenho para que a outra pessoa entenda o que eu disse. O Enem, o Enseja, os vestibulares, qualquer prova de língua portuguesa tem como ponto de partida uma ou mais de uma questão para trabalhar com vocês a questão da linguagem verbal e não verbal. Então vamos lá. A linguagem verbal é aquela que eu uso a fala. Eu uso a fala, que eu uso um código. Veja aqui, a linguagem verbal, código. O que é um código? Código é um sistema de signos, de convenções pelo qual nós dois nos comunicamos. Exemplo, na língua portuguesa nós temos regras. Por exemplo, se eu falo vou à escola, você vai entender o vou como verbo, escola como substantivo e vai entender o que eu disse. Por quê? Porque você aprendeu a língua portuguesa, eu também, e nós vamos nos comunicar. Mesmo que seja um português mais simples, sem regras, mesmo que você nunca tenha ido à escola e nem eu, nós conseguimos nos comunicar em língua portuguesa. Por quê? Porque esse código é aprendido lá na infância. Então, a língua verbal ou linguagem verbal é aquela que utiliza de códigos previamente estabelecidos, que tem a ver com a cultura de um país, de uma região. Então, a língua, seja ela inglesa, o português, o alemão, você aprende em casa, você aprende nos familiares, antes mesmo da gente ir para a escola. A escola reforça esse trabalho, nos impõe até mais riqueza nesse código, né? A gente aprende mais vocabulário, mais palavras, vocês estão aqui no Enseja aprendendo mais ainda. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está trabalhando uma língua. Então, a língua é um produto cultural, uma cultura, um código específico que você e eu nos comunicamos. Se eu vou para um país, por exemplo, se eu vou para a Rússia, e eu não sei nada de russo, eu utilizo de outros meios para tentar me comunicar. Eu falo assim, eu me mostro nervosa, eu mostro um desenho de uma casa. Então eu teria outros códigos, além da língua russa, para eu me fazer entender lá na Rússia se um dia eu for lá. Ou eu posso aprender o russo, que é bem legal. Aprender uma outra língua, um outro código, é sempre enriquecedor. No Enem, no Enseja, nos vestibulares, vocês também têm questões de inglês e de espanhol, que são línguas que nos cercam em termos culturais. Então, é isso, ou seja, você vai aprender um código para se comunicar e para entender aquela língua. Mas há outros códigos, por exemplo, a linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, nós temos muitas possibilidades de comunicação. Eu elenquei aqui, e você também tem na aula teórica, alguns mais importantes, mas não são todos, viu? Com certeza há outras formas de comunicação que não estão aqui colocadas, tá? Essas são as mais comuns, pensando já nas questões do Enseja, tá bom? Vamos lá. Sinais visuais é o mais óbvio. Então, o primeiro que eu penso são nas placas de trânsito, certo? Quando você observe, né, um sinal em que tem, por exemplo, um triângulo, se você já fez carteira de motorista, você sabe, se você ainda não fez, não tem problema, o triângulo indica preferencial. Tá? O triângulo indica preferencial de uma rua, ou a preferencial é sua ou não é sua, dependendo da maneira como está o triângulo. Também há o símbolo de não pare, você conhece esse símbolo. Você também tem as cores, né? Num sinal de trânsito, você tem o vermelho, o amarelo e o verde, ou seja, é universal. Se você tem o vermelho, quer dizer pare. Se você tem o amarelo, cuidado. E se você tem o verde, trânsito livre, ou seja, isso não é apenas em Santa Catarina, isso não é apenas em São Paulo, isso é quase universal, ou seja, você tem uma linguagem, você tem um código, você tem uma norma, tá, que foi aprendida para que as pessoas possam se comunicar. O símbolo, por exemplo, SOS, apesar de usar a ideia de letras, ou seja, que é uma mistura com a linguagem verbal, é muito visual também, porque mesmo que a pessoa não saiba nada daquela língua, se ela olha esse símbolo, é quase um desenho já esse SOS, que é um pedido de socorro, seja em que língua for,
certo, pessoal? Então, os sinais visuais são muito importantes. E o exemplo mais típico, mais comum até, são os sinais de trânsito. Mas, claro, esse é apenas um exemplo, você pode ver outros lá na teoria da nossa aula, né? Símbolos religiosos. Então, se eu passo e vejo uma cruz, a cruz tem um significado para uma religião. O crescente tem um significado para outra religião. Nós temos a religião budista, a cristã, nós temos os muçulmanos, nós temos o judaísmo, cada qual com seus símbolos. E quando você encontra alguém com um colar, um pendente, sei lá, um plástico no carro em que há um símbolo desse tipo, você já faz uma relação, né, com aquela cultura, aquela pessoa tem um vínculo com aquela religião. Lembra que eu falei que língua e linguagem tem tudo a ver com cultura? Pois é. Veja, gente, símbolos também são símbolos da matemática, da química, tá? São símbolos, por exemplo, musicais. Então você vê uma partitura, você percebe, puxa, isso aqui é música. Um sinal de mais, um sinal de subtração também indicam o quê? Um símbolo. Certo? O sinal de multiplicação, a questão de porcentagem, você vê um símbolo, você que está estudando também matemática para o Enseja, você sabe disso. Então há esses símbolos, né? Uma gota pode ser um símbolo indicando água, uma gota com uma barra indicando falta de água. Então, na verdade, a gente tem muita forma de comunicação para além da linguagem ou da língua portuguesa. Mas, pessoal, acho que talvez o mais simples de todos seria o desenho, as imagens em geral. Quando a gente pensa no desenho, quando a gente pensa numa pintura, a pintura que está aparecendo aqui para vocês parece uma pintura dura, né? Triste, talvez. Se você olhar bem, é um quadro muito famoso que já apareceu no Enseja, que significa uma família de retirantes. Então, você olha esse quadro, você percebe que são pessoas tristes, que mostram uma realidade dura, né? Você já olha, por mais que você não saiba nada, se você parar e olhar um pouquinho, você vai... Esse quadro passa uma mensagem para a gente, passa uma informação. E é isso que o Enseja quer, né? Que você perceba nessas imagens qual a informação que ela quer passar. Em última instância, são questões de interpretação muito importantes. Veja, para finalizar, pinturas, gestos. Eu comecei a aula falando de gestos. Assim, ó. Então, você pega os emojis, as expressões hoje que você encontra nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, cada carinha tem um significado. Eu vou confessar que algumas eu nem entendo muito bem o significado delas, mas algumas são bem conhecidas. Então, quando a gente percebe uma fisionomia, tá, de uma pessoa ou de um desenho, você consegue entender dali uma ideia de tristeza, de alegria, de espanto, de solidariedade, de dúvida, não é verdade? Ou seja, os gestos, a nossa fisionomia às vezes até nos trai. Você pode estar dizendo uma coisa e teu gesto, sua imagem, seu rosto dizendo outra. Então, tudo isso é levado em conta no Enseja. E para você entender melhor, nós vamos ver agora duas questões do Enseja. Na verdade, a gente não vai fazer a questão porque eu não quero dar spoiler, eu quero que você vá lá no nosso blog, nosso site e faça as questões. Mas eu vou colocar aqui a imagem de duas questões que vocês vão encontrar lá. Vamos ver? Então, pessoal, vocês estão vendo um desenho, tá? Isso é uma charge, professora? É um quadrinho? É o quê? Ah, isso você vai ter que assistir nossa outra aula, que é uma aula que vai diferenciar exatamente charge, quadrinho, desenho. Mas seja charge, quadrinho, desenho, vocês estão percebendo que há uma linguagem, há uma mensagem sendo passada por essa imagem, claramente de uma pessoa e a sua cronologia da velhice, juventude. Então vocês estão percebendo que dá uma impressão de até uma narrativa fora da cronologia, anticronológica, né? Vocês estão vendo que a velhinha passa a ficar mais forte, até segurando os pezinhos lá, toda animada e tal. Então aí a pergunta vai ser a seguinte, tá? Eu tô lendo ali, tá meu olhinho às vezes para lá. De acordo com a evolução apresentada, tá, na imagem, que evolução é essa, tá? Identificamos que imagem, que os idosos estão cada vez mais o quê? Entendeu? Então, é uma mensagem que passa. Quando você vê uma, aspas, idosa, toda malhada, com os pezinhos, você pode dar daí
uma mensagem muito interessante, que é exatamente o fato de nós estarmos, eu me incluo, né, vivendo melhor na terceira idade, na fase da velhice, como chamamos, terceira idade, não importa, que a qualidade de vida dessas pessoas aumentou. Então veja quanta informação a gente pode tirar dessa imagem. Aqui é só a linguagem não verbal, não há mistura com a linguagem verbal, tá? Veja que aqui você só tem imagem, você não tem nada escrito, certo? Agora você vai ver uma outra situação em que você vai ter já a mistura, tá? Entre linguagem verbal e foto ou desenho, e é exatamente nessa mistura que a pergunta do enseja vai ser feita. Vamos ver mais um exemplo? Então, pessoal, já essa outra imagem, na verdade, não é só imagem. Você percebe que tem uma cena, mas tem os balõezinhos com linguagem verbal. Então, primeiramente, é notar que aqui vocês têm o quê? Uma linguagem mista, tá? Você tem ao mesmo tempo linguagem não verbal, que faz parte dessa cena dos mosquitos tomando conta da casa, e provavelmente o proprietário muito BP da vida, né? Bravo ali atrás, e há os balõezinhos com as informações, ou seja, com um diálogo entre os mosquitos, né? Quem é esse cara? Diz o mosquito para o outro. Diz ele que é o dono da casa, ou seja, claramente, para que você responda a questão lá na parte de exercícios do Enseja, essa era uma questão da prova do Enseja, você tem que levar em consideração o misto, tá? Entre a imagem, note pela imagem, tem uma garrafa caída, eles estão ali como se fossem da casa deles, né? Então, uma garrafa no chão, tomaram conta da casa, e a imagem, o semblante, tá, do dono é uma cara de enfurecido, e os mosquitos nem aí, né? Não estão afim mesmo de sair. Então, como nós temos aqui, é o caso mais clássico de pergunta do Enseja. O Enseja gosta de te colocar nessa situação, em um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo. Essa questão já diz que isso é uma charge, que é uma crítica, está sendo feita uma crítica aqui. Crítica a quê? Tá? Aí você vai ter que fazer a questão lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada vez mais, tá, o Enseja trabalha exatamente com esse misto de linguagem não verbal com linguagem verbal. Claro que na tua prova pode ter questões só com linguagem verbal, com língua portuguesa ou até espanhol e inglês, certo? E claro também que pode ter questões apenas com a linguagem não verbal, como o quadrinho que a gente viu agora há pouco da idosa malhada. Mas é mais frequente a mistura, como esse caso aqui. Fechou, pessoal? Abração para vocês. Vai agora lá nos nossos exercícios, faça os exercícios relativos a essas duas imagens e note, pegue a prova do Enseja que você tem no nosso site e veja quanta mensagem não verbal está lá, para você sentir como que essa aula é importante. E leia a nossa teoria, que lá você vai aprofundar ainda mais. Um beijão para vocês, até o próximo.